Olá, meus queridos sobreviventes! Meu nome é Cibele Albuquerque e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, edição especial de Halloween. O dia é 27 de outubro de 1992, numa cidadezinha pequena, tipo de interior da Pensilvânia. Shauna, de 12 anos, ela foi para uma festinha da galera dela, dos escuteiros, lá no asilo, perto da casa dela. Ela estava vestida com um colã desses de ginasta, azul, com listras pretas, meia calça, luva e tal. Então ela estava muito empolgada com essa festa porque ela amava Halloween. Lá por volta das 8 horas da noite, a festinha tinha acabado. E aí Shauna e a sua amiguinha, elas vão embora para casa sozinhas, a pé. Parece que a mãe dela estava trabalhando e aí esqueceu de buscar ela. Aí as menininhas foram a pé para casa. Quando chega uma certa altura lá do caminho, as duas amiguinhas elas se separam, vai cada uma para um lado para ir para suas próprias casas, né? Quando deu umas 8h30 da noite, a mãe da Shauna liga em casa e aí o padrasto dela pergunta: até que horas que vai aquela festinha lá da Shauna? Porque até agora ela não chegou. Aí a mãe dela vira e fala: ué, já era pra ela ter chegado, essas festinhas não vão até tarde, né, gente? Festinha de criança e tal, grupo de escoteiro. Aí ela já ficou preocupada. Nisso, a mãe dela já fala pra ela, já fala pra ele, pro padrasto, pra ele ligar nos hospitais e tal, né? Pra saber se tinha acontecido algum acidente, não. A mãe de Shauna chega em casa por umas 10 horas e a menininha ainda não tinha chegado em casa. Então ela já fica desesperada e ela já liga na polícia. Quando a polícia chega, eles começam a perguntar, né? Porque ela podia estar na casa de algum amiguinho, ela podia até se perdido e tal. Então, assim, eles começam a fazer contato com todos os conhecidos dela, de quem tava na festa e tal. Só que aí, enquanto a polícia tá lá na casa da menininha, eles recebem um comunicado via rádio. Uma pessoa ligou lá na delegacia falando que tinha visto uma criança ser levada dentro de um carro. Tipo assim, ele viu a pessoa pegando a criança e colocando dentro do carro e levando embora. Aí a polícia já imaginava que seria a menininha, a Shauna. Então eles já saíram, já fecharam todas as saídas da cidade. Eles mobilizaram muitos policiais, muitas pessoas, para poder não deixar essa pessoa escapar, né? Então assim, eles agiram muito rápido. A testemunha que viu a menininha ser levada falou que era um carro vermelho e o cara era alto, magro, tava de boné e óculos. Então a polícia já tinha mais ou menos ali, né, de onde partir. Só que naquele dia eles não conseguiram nada. Até assim, muita gente, vizinhos, familiares e tal, fizeram uma varredura ali na quadra, no bloco todo e tal, e eles não encontraram nada. Quando foi 2 dias depois do desaparecimento da menininha, outra pessoa que estava passando num lugar de camping, assim, tinha uma ponte e aí passava um rio embaixo e ali era frequentado por adolescentes, né, que queria beber e tal, pessoas que queriam acampar. Então aquele lugar, assim, ele era um pouco mais distante. E aí essas pessoas iam pra lá. Então tinha um cara lá que tava, sei lá, pescando, uma coisa assim. E aí ele viu uma roupinha. Ele viu esse colã azul com listras pretas. E aí ele ligou pra polícia. A polícia chegando lá, constatou que realmente era a roupa da menina. Porque o padrasto parece que foi lá e reconheceu, entendeu? A polícia levou a roupinha da menina pra perícia. E foi constatado que tinham várias manchas de sêmen no colã dela. A polícia já tinha ali uma amostra de DNA de quem tinha feito alguma coisa com a criança. Porém, a criança ainda estava desaparecida. Só que 3 dias depois, a polícia recebe outra ligação.
era outra pessoa falando que tinha encontrado um corpo no mesmo lugar onde tava a roupinha da menina. Tipo assim, dentro do rio, na beiradinha do rio, assim, sabe? Mas dentro d'água. Além do corpo da Shauna, eles encontraram também na ponte os sapatos dela. Só que os sapatinhos dela estavam colocados assim, milimetricamente, lá na ponte. Então tava um virado assim e o outro virado assim, certinho na posição, sabe? Então a polícia começou a achar que essas pessoas, tipo, eram doentes mesmo, não era qualquer pessoa, aconteceu e aí a pessoa, a vítima acabou morrendo e tal. Não, era uma pessoa realmente má, que tinha a intenção, que já estava até caçoando da polícia. Eles viram que era uma pessoa já afrontosa. Por quê? Porque um dia ele foi lá e levou o colan, jogou o colan da menina lá. No outro dia, jogou o corpo da criança e ainda bota os sapatinhos numa posição bem estranha, sabe? Então, assim, a polícia falou assim, cara, aí tem mais do que a gente imagina, né? No próximo dia, a polícia saiu recolhendo o DNA de todos os familiares, homens, amigos, pais das amiguinhas, irmãos das amiguinhas, da maioria das pessoas ali que tinha contato com a Shauna, que conheciam ela. Então eles pegaram todo mundo, do padrasto, dos irmãos dela, de todo mundo. Por que que a família foi atrás logo dos familiares e amigos próximos e tal? Porque eles falam que esse tipo de crime geralmente acontece com pessoas do convívio da vítima. Então, assim, eles procuraram investigar primeiro os familiares por causa disso, porque eles falam que justamente é do convívio da vítima. Tipo assim, não precisa ser de dentro de casa, pode ser um tio, pode ser um coleguinha da escola, pode ser o pai de um coleguinha, pode ser alguém que veja a Shauna com frequência, é alguém que já viu ela algumas vezes, entendeu? A vítima, no caso, né? Então, eles falam isso. Por isso que eles saíram pegando DNA de todo mundo. Só que nenhum deles deu match. Quando passou um ano do desaparecimento da menina, né, e da morte, a polícia recebeu uma ligação de uma pessoa falando, olha, a descrição dessa pessoa aí que vocês estão procurando bate com um cara que trabalha ali na pizzaria, que é o Ted Walker. A polícia foi lá e realmente o cara parecia muito com a descrição. Lembra do cara que ligou pra polícia? Falando que tinha visto a menina ser carregada e tal? Então realmente esse cara conhecia a Shauna, porque a Shauna ia muito na pizzaria com as amiguinhas e tal. E aí diz que esse cara gostava muito de abraçar as meninas. Então elas até mantinham uma certa distância, sabe? Sabe aquele cara grudento? Aquele tio pregajoso? Gosta de abraçar assim? Então, parece que ele era esse tio. Então a polícia foi lá e pediu o DNA do Ted Walker. O que acontece? Não dá match. Então a polícia fica frustrada, porque assim, eles, como batia direitinho o carro, o tal do Ted Walker também tinha o carro vermelho, e batia com a descrição física da pessoa que levou Shauna, eles falaram assim, cara, esse é o nosso cara. Chegou lá, não deu match. Uns 3 ou 4 anos depois, os policiais recebem uma denúncia de 2 caras que estavam tentando sequestrar uma mulher. Essa mulher, eles tentaram pegar ela, colocar no porta-malas do carro, e aí só que ela se debateu toda lá e fugiu, conseguiu fugir e fez a denúncia dos caras. E aí eles foram atrás desses 2 irmãos, que eram o Jim e o Tim O'Brien. Então eles foram lá e tal e prenderam o cara. No que eles prenderam o cara, os detetives já pensaram assim, cara, parece ser o nosso cara. Só que quando eles vão investigar os irmãos O'Brien, eles recebem a notícia de que eles estavam presos na época em que Shauna foi sequestrada.
Eles ficaram o quê? Frustrados de novo, porque mais uma vez eles acharam que eles estavam com o assassino na mão, mas não. Bom, claramente vê-se que eu não sei pra onde é que essa maquiagem vai, mas não tem problema, o vídeo não é sobre maquiagem, não é, meninas? Então vamos lá. 6 anos depois que Shona tinha sido assassinada, 1998, um dos detetives do caso da Shona, ele se aposentou. Só que ele se apegou muito ao caso. E aí ele foi até a casa da mãe da Shona para falar que, olha, não se preocupe, eu vou resolver esse caso. Depois de tanto tempo, os familiares, a mãe, o padrasto e tal, sem notícias de nada, ela ficou assim, esperançosa, né? Ela pensou, nossa, meu Deus, finalmente alguém vai me ajudar, né? O caso, já por falta de evidências, ele tinha sido arquivado, né? Mas o detetive revisava esse caso todos os dias, todas as noites, para poder encontrar alguma coisa que eles passaram despercebidos, alguma falha, alguma coisa para que ele pudesse ir atrás que eles não foram na época. Então toda noite ele revisava o caso da Shona. Ele tinha vários outros casos também, mas o da Shona era o que ele se dedicava todos os dias. Então, vendo as fotos do corpo da criança, ele viu que tinha uma marca de sola de sapato, de uma bota. Então, ele se deu conta de que não podia ser só uma pessoa. Isso para ele foi um choque. Por que na época eles não pensaram nisso? Por que eles foram induzidos a isso? Porque só tinha uma amostra de DNA no colã da criança. Então, eles pensaram só em uma pessoa, mas não. Poderia ser 2 ou mais pessoas, no caso. E aí ele ficou em choque. Então, durante as investigações, esse detetive descobriu que um carro vermelho tinha sido queimado na época, em 1992. E que esse carro pertencia ao tal do Ted Walker. Olha o cara aí de novo. Chegando lá na delegacia, o policial pergunta pro Ted Walker: como que você ficou sabendo que a Shona tinha sido sequestrada? Aí ele fala que quem contou pra ele foi ninguém mais, ninguém menos do que os irmãos O'Brien, Tim e Jim. Olha que beleza. Então isso significa o quê? Significa o quê? Isso significava que os irmãos não estavam presos quando Shona desapareceu. Ai, meu Deus. Eles não chegaram a confirmar essa informação que eles receberam de que os meninos estavam presos. Quando eles foram investigar, depois de saber que o Ted falou que eles descobriu por conta dos irmãos, eles foram atrás da informação. Foi então que o tal detetive, agora particular, pediu para um amigo dele para verificar essa informação. E o amigo dele falou, realmente, eles tinham saído sob fiança naquele dia. O nosso amiguinho detetive particular foi lá entrevistar um dos irmãos, acho que foi o Tim. Chegando lá, ele pergunta, difícil fazer delineador e falar, né? Ele pergunta se ele podia recolher uma amostra do DNA dele para a investigação da Shona. O cara fala o quê? Não, preciso ver com o meu advogado. Ele sai de lá tendo certeza que foram eles que fizeram aquilo com a Shona. Só que ele ainda não tinha provas. Vencemos um delineador que nem vai aparecer direito na maquiagem. Mas tá bom. Quando foi em fevereiro de 2002, 10 anos depois do que aconteceu com a menina, os policiais recebem a notícia lá do laboratório de que o DNA do Jim deu match. Então foi ele. Cara, demorou tanto tempo. E assim, eu
não entendi por como que eles conseguiram. Não sei se o detetive lá conseguiu uma ordem da justiça para poder ter o DNA dos irmãos. Com certeza deve ter sido isso, né? Então, o que eles descobriram? Ted Walker abordou a menina para distrair. Nisso, o Tim e o Jim já estavam lá parados e o Ted Walker agarrou a menina e levou ela para dentro do carro. E lá eles fizeram aquelas monstruosidades com a criança. Então, após 13 anos do assassinato da menina Shawna, de 12 anos de idade, no Halloween, eles conseguiram prender Ted Walker por homicídio e sequestro. Ele pegou 40 anos de prisão. Tim e Jim, eles pegaram prisão perpétua também por homicídio e sequestro. E finalmente a família pôde descobrir quem foi que fez e obter justiça, mesmo depois de tanto tempo. Então eu queria agora saber de vocês, o que vocês acharam desse caso. 13 anos para resolver um caso, eu sei que não é o único, são vários casos que nem resolvidos são, mas assim, eu acho que eles pecaram justamente nessa parte de que, poxa, o Ted Walker, ele era o cara que tinha todas as características de ter participado, né? Com a visão da testemunha. Por que eles não conseguiram encontrar esse carro queimado na época? Porque foi no mesmo ano, foi em 92. Então por que eles não conseguiram encontrar esse carro antes? Porque aí eles iam ter mais certeza. Se eles apertassem um pouco mais o Ted Walker, pelo que eu entendi, igual foi dessa última vez, ele ia citar o nome dos O'Brien. E quando ele citou o nome dos O'Brien, eles iriam ver que os caras não estavam presos. Então assim, eles foram muito esforçados, eles se dedicaram, mas eles pecaram nessas coisas, e esses pequenos detalhes que eles pecaram foram os detalhes decisivos para descobrir quem eram os assassinos. Enfim, mas a justiça foi feita, os caras vão passar lá o resto da vida presos, né? E a família vai poder ter um pouco de paz, né? Mas é isso, gente. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso. Essa é a nossa maquiagem de hoje. Eu tentei fazer um olho azul com a listra preta. E os detalhes dessa maquiagem vocês vão encontrar lá no meu Instagram. Eu vou deixar aqui o link. E aí vocês entram lá e comentem também o que vocês acharam da maquiagem. Tá bom? Então, fiquem bem, fiquem seguros. Não saiam por aí sozinhos à noite. Tá bom? Um beijo e até a próxima.